Olá, meus alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Camila Macedo, professora de Língua Portuguesa e Redação. E na aula de hoje, que foi feita especialmente para você que está começando a estudar redação, para você que quer fazer aquela revisão de véspera, né? Sobre nada mais, nada menos, as 5 atitudes que podem sabotar a sua redação. E por que eu digo que isso é uma revisão também, né? Porque perto da prova você vai conseguir entender através desse vídeo, ficando comigo aqui até o final, o que você não deve fazer. O que fazer você já está aprendendo, estudando, mas o que não deve ser feito eu preparei nesse material com muito carinho para você. Então vamos lá. Fiquem ligados nesses aqui, ó. Vou falar detalhadamente sobre cada um, tá? Mas, basicamente, os 5 perigos aí que podem fazer despencar seus pontos na redação. Fugir do tema proposto. Opa, deixa eu melhorar esse cheque aqui. Fugir do tema proposto. Texto sem parágrafo, sem estrutura de dissertativo argumentativo, porque geralmente é o que sua prova vai pedir. Algumas provas pedem dissertativo expositivo, mas enfim, cada um tem a sua estrutura, então você tem que seguir à risca aquela estrutura, tá? Começando com parágrafo, e vai por mim, gente. Tem gente que esquece do parágrafo, que é um detalhe assim, você fala, não é possível. É possível, porque eu já fiz prova, já fiz parte de comissão de prova e eu já vi. Cópias do enunciado, jamais, e eu vou te dar uma ideia de como não fazer isso, tá? Claro que sem deixar de mencionar dados importantes do enunciado, tá? Do tema. Argumentos sem fundamentos e erros gramaticais são atitudes imperdoáveis. Você vai perder pontos se você cometer uma dessas. Então vem comigo, vamos lá para a primeira. Fugir do tema. Coloquei um exemplo aqui, tá, de tema, e um exemplo que não deve ser seguido. O tema aqui fala sobre o uso excessivo das redes sociais e seus impactos na saúde mental dos jovens. Então, o que eu posso focar aqui, né? Redes sociais, impactos, saúde mental, jovens, tá? Eu sempre dou esse bizu para os meus alunos de marcar as palavras-chave do tema. Trecho com fuga ao tema. A internet, tô aqui agora, tá? A internet revolucionou o mundo e permitiu avanços na medicina, como a realização de cirurgias à distância, o que salva muitas vidas. Gente, pelo amor de Deus, ó. Aqui tá falando só de internet. E aqui em cima está falando de redes sociais, né? Apesar, e aí eu coloquei aqui, por que fuga ao tema? Por que caracteriza fuga ao tema? Porque apesar de falar sobre tecnologia, não menciona redes sociais, saúde mental ou juventude, que, olha, foi exatamente o que eu coloquei aqui, ó, redes sociais, impactos, né, saúde mental e juventude. Não, ele foi mais abrangente, ele falou de internet, mas, ainda assim, se esse trecho citasse, as redes sociais revolucionaram o mundo porque permitiram avanços. Não, tá? Porque é o conjunto, a gente tem que trabalhar com o conjunto. Não adianta mencionar só uma coisinha do tema que você vai caracterizar pelo menos aí um tangenciamento ao tema, tá? Mas esse aqui fugiu completamente, tá bom? Coloquei outro exemplo aqui, ó. O combate à violência contra a mulher na sociedade brasileira, tá? Seria o tema de uma redação. Como eu fujo desse tema? Vamos lá. O que eu não devo fazer, tá? A violência urbana é um problema grave no Brasil. Assaltos, sequestros, tráfico de drogas prejudicam o desenvolvimento das cidades e a qualidade da vida da população. Opa! Perceba aqui que o meu foco, ó, primeira coisa, quando eu vejo o tema, eu sempre sublinho as palavras-chave e mais pra frente você vai entender o porquê disso, tá? Tenho que falar de combate, violência contra a mulher aqui no Brasil, tá? Não é no mundo. E aí, o trecho mencionou só violência e pior, falou de violência urbana.
Violência urbana de forma ampla, né? Não trata de violência contra a mulher, que é algo específico exigido pelo tema, tá? Então, muito cuidado com essas fugas ao tema, porque isso zera a redação de vocês, tá bom? Bizu, marcar palavras-chave no tema, porque você tem que usar, em alguma parte ali da sua introdução, essas palavrinhas mágicas que eu chamo, tá? Você tem que ter alguma coisa relacionada aqui, nesse caso, a combate, tem que ter algo relacionado à violência contra a mulher e falar também da sociedade brasileira, tá? Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Fuga ao tema. Esteja atento sempre para não fugir ou tangenciar o tema, tá? Como eu falei aqui, né? Houve um tema que citou redes sociais e foi falado sobre internet. Não, tá? Tem que ser específico. Aqui, texto sem parágrafo ou estrutura. Gente, não dá nem para ler isso aqui. Eu coloquei um exemplo, porque assim, é um texto completamente corrido, como você percebe. É um texto que não tem vírgula, não tem pontuação, não tem divisão de ideias, né? Então, esse é um pecado mortal que sabota a sua redação, tá? Primeiro, você esquecer do parágrafo. Aqui já daria para dividir nos 2 parágrafos, pelo menos, né? Até em 3, a depender das ideias. Então, percebo um texto sem parágrafo, sem pontuação, propostas soltas, sem estrutura. Estrutura do texto dissertativo argumentativo. Eu acredito que muitos que já estudam aqui estejam cansados de saber, né? Eu tenho ali a introdução, repara no espaço do parágrafo. Eu tenho ali a introdução de mais ou menos... se eu tenho uma redação me solicitando 30 linhas, eu tenho uma introdução de mais ou menos de 4 a 5 linhas. Eu tenho o desenvolvimento. Essa é a introdução. Nem sei se vai caber tudo aqui. Eu tenho o desenvolvimento 1, né? Geralmente, aí com mais umas 4 linhas. O desenvolvimento 2... não se esquecendo do parágrafo, tá? E a minha conclusão... Tá meio torta essa linha, mas eu acredito que vocês tenham conseguido entender, né? E a minha conclusão com mais ou menos essa faixa aí. Eu pego a quantidade de linhas total, faço uma divisão e distribuo para que o corretor, assim que veja a minha redação, perceba a estrutura daquele tipo de texto que é solicitado na prova. Beleza? Cópias do enunciado. Vamos lá. Grande parte das redações das provas vem com texto base, tá? Ela não vem só pedindo o tema, ela tem um texto base e o tema, ok? E aí, aquela pessoa que não leu muito, né? Não deu muita importância para a disciplina de redação, né? Sabendo que ela pode eliminar. Enfim, não teve muito tempo, né? Não teve uma boa gestão de tempo para se atentar para a redação. Ela vai fazer o seguinte, vou pegar partes desse texto base e vou montar minha redação, eu só vou trocar as palavras. Perde ponto, tá? Vamos lá, vamos o exemplo aqui. Texto base. Segundo o relatório da ONU, o crescimento urbano acelerado tem contribuído significativamente para o aumento da poluição atmosférica, da escassez de áreas verdes e da má gestão dos resíduos sólidos. Esses fatores impactam diretamente na qualidade de vida dos habitantes e das grandes cidades e representam um desafio urgente para os gestores públicos e para as sociedades. Então, aqui está falando do crescimento urbano acelerado, né? Tem contribuído aí para a poluição atmosférica, né? Escassez de áreas verdes, má gestão dos resíduos sólidos, e que esses fatores impactam na qualidade de vida dos habitantes das grandes cidades e representam um grande desafio, né, para os gestores públicos e sociedade. Ok, essa foi a ideia do texto base. E aí, a pessoa vai e faz uma introdução assim, Dá para vocês verem? Dá.
O crescimento urbano acelerado tem contribuído significativamente para o aumento da poluição atmosférica, da escassez das áreas verdes e da má gestão dos resíduos sólidos. Esses fatores impactam diretamente na qualidade de vida dos habitantes das grandes cidades e representam um desafio urgente para todos. Gente, é basicamente uma cópia. É basicamente uma cópia. O corretor vai ver isso aqui e vai falar, poxa, esquece, ó. Ó, o que o corretor vai fazer, ó. Esquece, não tem como. Sem condições. A pessoa pegou e copiou, tá? E aí, por que essa redação, essa introdução tá errada? Uma cópia quase literal do texto base, né? Sem reformulação. Falta de autoria. Por quê? O texto base, ele serve para que você se intere no assunto ali, do tema da redação. Mas você é o autor. A sua autoria conta, o seu ponto de vista, ó. Redação dissertativa argumentativa é para demonstrar o seu ponto de vista. E quando eu falo isso, eu não falo só do desenvolvimento, só dos argumentos. Eu estou falando ali desde a introdução. Desde a introdução, o corretor tem que perceber que você tem um ponto de vista, você tem algo a defender, você tem uma opinião sobre aquilo e que você vai detalhar no desenvolvimento e fechar ali na conclusão, tá? A introdução não apresenta uma tese clara, né? Tanto ali que na introdução nós precisamos de tese, ou seja, olha, eu acho isso, é isso, ponto. Vou falar sobre isso, né? Basicamente falando. E a partir da tese você começa o seu desenvolvimento, tá? Por isso que a cópia literal do texto, muito cuidado, tá? Em olhar o texto e mudar as palavras, não é isso. Esse texto base serve apenas para que você se inspire. Não copie porque vai dar ruim, tá bom? Vamos lá. Argumentos sem fundamento. Outro ponto também que sabota sua redação. Ó, coloquei um exemplo de tema aqui. Os impactos do consumismo na sociedade contemporânea. O consumismo está presente na sociedade atual. As pessoas compram muitas coisas todos os dias. Isso acontece porque a sociedade moderna vive cercada de propagandas e desejos. Além disso, é comum querer acompanhar as tendências. O consumismo pode trazer problemas para as pessoas e para o planeta. É preciso repensar nossos hábitos. A sociedade precisa mudar para melhorar este cenário. Gente, qual é o problema? Quais são os problemas desse argumento, né? Desses argumentos? Primeiro, afirmações vagas. Ó, pessoas compram muitas coisas. Isso acontece, é preciso mudar. Olha, não tem desenvolvimento da opinião, tá? Não tem argumento. Argumentação vaga, não adianta tentar enrolar a sua banca com informação vaga, porque isso vai tirar ponto de você, tá? Falta de exemplos ou explicações, não se menciona como. Eu sempre falo para os meus alunos, ó, você tem que pensar numa ideia, tipo, vamos voltar aqui? Olha, vamos lá. O consumismo, as pessoas compram, isso acontece porque a sociedade moderna vive cercada de propagandas. Tá, vamos pegar uma parte aqui, ó. As pessoas compram muitas coisas todos os dias. Mas por quê? Por que é que as pessoas compram? Isso está ligado a quê? Está ligado a um fator emocional? Dê um exemplo, dê uma explicação. Você tem que fazer um detalhamento daquilo que você afirma, tá? Como eu coloquei aqui, né, não se menciona como o consumismo... A professora com problemas com linhas. Não se menciona como o consumismo impacta o planeta ou as pessoas, tá? A ausência de uma tese clara. Você, como eu falei ali no ponto anterior, você precisa ter uma tese, você precisa ter um ponto de vista claro, tá? O autor aqui, ele só repete o tema com outras palavras. E sem proposta concreta de intervenção. A respeito da proposta de intervenção, nós temos o seguinte, ela não é obrigatória, tá? A não ser que o tema da sua banca solicite de alguma forma, tá? Por exemplo, no tema será levantado um problema, claro, sempre.
E de que forma isso pode ser melhorado? De que forma a sociedade pode intervir para que haja uma mudança com relação a tal assunto, ou que o Estado, de que modo o Estado pode intervir para que haja uma mudança. Enfim, se o seu tema pedir claramente a proposta de intervenção, isso aqui estamos falando fora Enem, tá? Porque o Enem, lá pelo INEP, já tem essa estrutura de proposta de intervenção. Mas estou falando de bancas de outros concursos, tá? Porque eu trabalho com redação de diversas bancas. Então, temos o padrão Enem e temos os outros concursos, as outras bancas com outros padrões. Se o tema solicitar, você tem que colocar uma proposta concreta de intervenção. Agora, se o tema não solicitar, você não precisa, tá? Você pode finalizar com uma reflexão, enfim, de qualquer outra forma, tá? Só não é obrigatório. Pode até colocar a própria intervenção, mas não será obrigatório. Isso não vai te retirar, nem vai te conceder pontos, ok? Agora vamos para os erros gramaticais imperdoáveis. E aí, o que eu fiz aqui, né, para te ajudar? Eu coloquei os principais erros gramaticais, os erros que os alunos mais cometem, porque eu já corrijo redação há anos. Foram centenas de redações vendo ali basicamente os mesmos erros. Então, eu peguei aqueles principais erros e coloquei aqui, tá? Para você fazer essa revisão. Erros de concordância verbal e nominal. Coloquei alguns exemplos, tá? Verbo haver, ali no sentido de ser impessoal. Às vezes a pessoa escrevendo rápido, ali o tempo tá passando, ela tem que entregar uma redação completa, ela pode colocar: houveram muitas manifestações, fazem muitos anos, né? O verbo fazer como em decorrência de tempo, como impessoal, perdão. Então, foco aqui na concordância verbal, tá? É algo que muita gente erra. Outra coisa também, você vai escrevendo o texto e não percebe, a maioria do povo, grande parte do povo, exigem propostas, exigem. E aí você escreveu lá, não revisou e passou. Aí o que vai acontecer? Você vai perder ponto, porque a maioria do povo exige respostas. Por que eu sempre bato na tecla para que o aluno treine, claro, né, treine certo, e faça uma revisão, de modo que dê tempo para ele fazer uma revisão, porque na revisão, às vezes, ele vai falar assim: caraca, a maioria do povo exigem. Não, o povo, a maioria, povo, tudo singular, exige. Pronto, vai lá e corrige. Já deixou de perder ponto, tá? Por isso que eu sempre falo, revise o seu texto antes de entregar. Outros erros gramaticais, pontuação. Nossa, vírgula, então, meu Deus. Vírgula é um caso sério, mas vamos lá. O que você precisa saber? No que você precisa focar, Não existe vírgula entre o sujeito e o verbo, ou entre o verbo e o objeto. Por exemplo, a desigualdade social é Essa linha aqui não tá boa. Passou. A desigualdade social é um dos maiores problemas do Brasil. Opa, quem é o sujeito? Desigualdade social. Eu não posso separar o meu sujeito do meu predicado ou o meu verbo do meu objeto. Então, foco nisso, tá? Falta de pontuação entre orações independentes. Citei uma aqui, A educação é a base de tudo. Tem uma oração independente, completinha, né? Aí aqui eu já estou falando do governo, O governo precisa investir mais nesta área. Tá, mas tá sem nada, tá sem ponto, tá sem divisão, O correto seria colocar um ponto final. Tem gente que fica com medo do ponto final, gente. Ai, não, a oração tá muito curta. Não tem problema. A oração tem a ideia completa. Ponto final. Não tem problema, ela pode ser curta. Ela tem que estar completa, tá? Como coloquei nos exemplos aqui para vocês, né? A educação é a base de tudo. E aí depois você começa com uma ideia, tá? Ponto final, começa com a ideia, segue a vida. Beleza? Falta de vírgulas em orações intercaladas. Bom,
O uso das orações intercaladas é muito interessante. Por quê? Ele mostra para o seu corretor o domínio que você tem de organização das orações, tá? O domínio de intercalar e fazer um uso correto ali das vírgulas nas orações, de construir períodos, como é que eu posso dizer? De não ficar ali só em períodos de ordem direta, entende? Então, quando você utiliza orações intercaladas, isso é visto com bons olhos pelo seu corretor. É claro que se estiver correto, tá? Com a vírgula no lugar correto. Fora isso, você vai perder ponto. Então, use-as, abuse delas se você estiver seguro, tá? Você tem que ter segurança para usar a oração intercalada. Mas fica chique, sabe? Então, por isso, já coloquei essa dica aqui para vocês, ó. O presidente, segundo especialistas, precisa rever a política ambiental. Tá errado. O presidente, o correto é o presidente, vírgula, segundo especialistas, vírgula, precisa rever a política ambiental. Porque se você fosse usar na ordem direta, seria o presidente precisa rever a política ambiental segundo especialistas. Ponto. Tá errado? Não, tá certo. Agora, pensa na diferença, pensa no toque que tem essa redação intercalada com a vírgula no lugar certo. Então, use e abuse disso se você estiver seguro, tá? Mais um erro gramatical aqui, ó. Crase. Gente, crase, eu acho que é a campeã. Corrijo muita redação com erros de crase. Estudem crase, gente. Falta de crase principalmente, tá? E tira ponto. Vamos lá. Você não pode usar crase em palavras masculinas. Ah, professor, isso eu já sei. Então por que não escreve certo na redação? Coloquei aqui para você ficar com isso bem fresquinho na sua memória. A educação é essencial a todos. A todos sem crase? Sim, todos é palavra masculina. Não precisa de crase. Crase antes do verbo, ó. Começou a estudar tarde demais. Eita, só um minuto. Gente, falou de verbo, principalmente ali no infinitivo, tá? Não se usa crase, o correto é começou a estudar tarde demais. A, sem nada. Começou a, preposição, acabou, tá? Não se usa crase antes de verbo. Não se usa crase antes de palavras masculinas. E não se usa crase antes de pronomes pessoais, de tratamentos ou indefinidos. Não se usa antes da maioria dos pronomes, tá? Então, a não ser que seja um pronome feminino pronome possessivo feminino, tá? Lembrei agora. Então, vamos lá. Se eu falo assim, ó, entregou o relatório a ela. Não, ó, pronome pessoal, ela, eu, tu, ele, nós, vós, eles, não se usa crase antes. Então, aqui, a ela. Portanto, quando você se deparar com o pronome, já fique ligado nessa situação da crase. Beleza? Então... E aí eu deixei uma reflexão aqui pra vocês, né? Você estuda... Você escreve, você revisa e mesmo assim a sua nota não sobe, não muda. Talvez o seu problema esteja aqui, dentre esses 5 sabotadores de redação. Já parou para pensar nisso? Esses pequenos erros de concordância, erros gramaticais, erros na estrutura, tangenciamento ou fuga ao tema... eles custam a sua aprovação. Ainda que você seja um bom leitor, ainda que você tenha criatividade para escrever, eles custam a sua aprovação, tá? E é por isso que eu sempre falo para os meus alunos que eles precisam de alguém que enxergue aquilo que eles não veem no texto, tá? Algumas pessoas, elas têm uma dificuldade maior, outras não. Mas algumas têm, e tudo bem, tá? Não é porque você tem essa dificuldade que você vai desistir de uma prova que tem redação, da prova que é o seu sonho. Ah, o meu sonho é seguir carreira policial, meu sonho é seguir a carreira de tribunal, mas tem redação. Isso não é problema, tá? Hoje nós temos diversas formas aí de aprender com facilidade, temos acesso a muito conteúdo bacana, inclusive esse que estou fazendo aqui gratuitamente para você. Tá?
E deixo aqui, tá? A minha proposta. Corrija sua redação aí como seu examinador faria, né? Identifico erros que tiram seus pontos, aponto aquilo que você precisa melhorar e te mostro como escrever para alcançar uma excelente nota. Então, pessoal, eu quero agradecer a vocês por terem estado aqui comigo até o finalzinho. Espero muito ter ajudado através desse vídeo. Quem precisar de correção, quiser saber mais um pouco sobre esse serviço, estará no link aqui da descrição deste vídeo. Tá? Me sigam nas redes sociais, porque eu sempre coloco dicas lá de língua portuguesa, de redação. Ok? Aqui, ó, rede social Prof. Camila Macedo. Mais uma vez, obrigada. Fiquem na paz. Tchau, tchau.